Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser a respeito de segurança da informação. Vamos falar em aspectos gerais a respeito de segurança da informação e depois vamos falar um pouquinho a respeito de segurança para poder a gente desenvolver um site, um sistema, ok? Vamos começar então. Então pessoal, vamos aqui falar um pouquinho a respeito da internet, né, e desses perigos aí que tem nela. Então, a internet hoje já está na presença aí já está na vida de todos vocês, né? Você provavelmente está vendo esse vídeo no YouTube, então você é um usuário da internet e para que hoje você possa ter sido usuário da internet, né, muito se passou lá atrás, muito teve que se evoluir em segurança em termos da própria internet. E a internet ela vem mudando constantemente aí, né? A velocidade que a internet ela atinge, ela vem se modificando também. Hoje é difícil uma pessoa se imaginar sem o auxílio da internet. Então hoje ela está aí na vida de 90 e tantos por cento das pessoas aí que estão no mundo, né? E ela traz serviços, ela traz muita coisa bacana, né? Mas ela também tem os perigos dela, né? Então vamos falar aqui a respeito um pouquinho das facilidades, né, das oportunidades que a internet ela pode trazer para a gente. Então, em primeiro lugar aqui, encontrar novos amigos, fazer novas amizades, né, encontrar pessoas que têm o mesmo gosto que a gente, manter contatos com os amigos, com familiares distantes. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de robótica, de impressão 3D, de eletrônica digital, e a internet me auxilia muito nisso. Então, eu consigo encontrar ali comunidades onde as pessoas trabalham com isso, tanto no nível iniciante até o avançado. Então, eu consigo beber um pouco dessa fonte. Então, desses usos aqui que eu vou falar, acho que todos aí vocês vão se identificar de alguma forma. Então, acessar sites de notícias, de esportes, né, participar de cursos à distância, pesquisar assuntos de interesse, tirar dúvidas em listas de discussão. Então, a gente pode tirar dúvidas. Hoje a gente pode, inclusive, assistir o jogo do nosso time na internet. Então, alguns times hoje já televisionam os jogos dele, né, ou colocam na internet, né, através do Facebook. Então, dizem que no futuro a internet ela vai derrubar a televisão. Vamos ver o que vai acontecer. Cursos à distância, né? Então, você aqui nesse momento você está aprendendo um pouquinho a respeito de segurança da informação à distância, né? Assistindo um vídeo no YouTube. Tem outros cursos ainda que são mais elaborados ainda. Efetuar serviços bancários, transferências, pagamento de contas, verificação de extratos. Então hoje a gente tem o Pix, né? Foi lançado recentemente aí o Pix, que é o pagamento da internet. Então a gente consegue mandar somas de dinheiro aí utilizando o Pix, né? Utilizando o telefone, o CPF daquela pessoa que vai receber, né? Do destinatário daquele valor. E a gente consegue também fazer transações bancárias utilizando o nosso banco. Então, bem ampla aí nessa possibilidade aí de serviços financeiros hoje que a gente pode realizar através da internet, que a gente recebe, né, que a gente pode realizar através da internet. Fazer compras em supermercado, lojas de comércios eletrônicos, né, pesquisar preço, verificar a opinião de outras pessoas. Então hoje as compras online elas já superaram as compras que são feitas em lojas presencialmente, ainda mais com a pandemia. Então os comércios, né, os mercados e outros estabelecimentos aí, eles têm se preparado para poder estar recebendo cada vez mais essas compras aí através da internet, por meio de telefone. Foi algo que a internet proporcionou. Sites dedicados a brincadeiras, passatempos, histórias em quadrinhos, além de uma grande variedade de jogos para as mais diversas faixas etárias. Então, as pessoas hoje utilizam a internet para jogar, né? Então, da criança de 5, 6 anos até o adulto de 60 anos. Então, hoje o pessoal joga pela internet, pode buscar histórias em quadrinhos, histórias, né? Hoje a gente tem o Netflix, né? Então, mas vamos ver se a gente não vai falar disso um pouquinho nos tópicos mais à frente aí, né? Então, enviar declaração de imposto de renda, emitir boletim de ocorrência na delegacia. Então, a gente faz o envio da declaração de imposto de renda. O boletim de ocorrência hoje a gente já faz pela internet, né? Quando existe uma delegacia online no nosso município, no nosso estado, é possível fazer isso. Consultar pontos na carteira de habilitação e agendar a emissão de passaporte. Consultar programação de salas de cinema, verificar a agenda de espetáculos teatrais, exposições e shows e adquirir os ingressos antecipadamente. Então,
Já que esse aqui ele puxa um pouquinho para essa sardinha do Netflix, vamos falar também. Então hoje na internet a gente consegue ver espetáculos através da internet, né? Conseguimos ver vídeos, conseguimos assistir filmes, então a gente tem uma infinidade aí de serviços de streaming, né? Como por exemplo Globoplay, o Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, tem o da Apple também, Apple TV, que eu acho que ainda não é disponível no Brasil. A gente tem uma opção aí de uma infinidade de opções para a gente poder ter esse entretenimento aí dentro da nossa casa. Consultar acervos de museus, sites dedicados à obra de grandes artistas, onde é possível conhecer as biografias técnicas empregadas por cada um. Então, pessoal, isso é algo que é muito bacana, que se a gente for pegar coisa de 20 anos atrás, quando a internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil, como é que a gente poderia conhecer uma obra de arte? Poderia até ser pela internet, mas qual que era o meio mais comum antes disso? Um artista, algo assim, era através de enciclopédia. Então a gente ia até uma biblioteca, talvez, ou pegava uma enciclopédia, e a gente ia procurar a respeito daquela obra de arte, daquele artista, dentro da enciclopédia. Hoje a gente digita no Google, e a informação ela já é servida para a gente, praticamente de forma instantânea. E assim, dentro de tudo isso que eu falei, a internet é livre, é um lugar muito bacana, é um lugar muito profícuo, para a gente poder estar aprendendo coisas novas, para a gente poder estar agregando mais valor ali a gente, mas ela requer alguns cuidados. Então a internet não é um território completamente livre, sem lei, onde as pessoas podem fazer o que elas quiserem, Então existem coisas aí, existem problemas dentro da internet que muitas vezes nós nem temos conhecimento deles. Então é importante a gente se informar a respeito desse risco. E quais que são alguns desses riscos? E aí eu posso dizer para vocês, ainda que eu colocasse uma lista aqui de 100 riscos, isso não seria exaustivo, não seria suficiente. Sempre vai haver um risco que a gente vai esquecer de colocar, ou algum que surge mesmo, Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito disso então, e falo com vocês até para que vocês tomem cuidado em relação a isso, para que vocês tomem precauções em relação a esses riscos. Então a gente tem conteúdos impróprios e ofensivos, então hoje na internet existem muitas pessoas aí que colocam conteúdos que para elas são interessantes, mas que para outras não são tão interessantes assim, conteúdos muitas vezes que são ilegais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdos, impróprios ou ofensivos. Contato com pessoas mal intencionadas. Então esse contato com pessoas mal intencionadas ele pode ocorrer com a gente em qualquer momento, em qualquer situação. A gente pode estar num curso de inglês, lá na Open English, por exemplo, e a gente tem um contato com uma pessoa mal intencionada, como num chat da UOL, do Terra, algo assim. Então, na internet existem muitas pessoas que o interesse delas é obter vantagem sobre outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E aí entra alguns outros, Então, furto de identidade. Uma pessoa dessa mal intencionada, ela se apropriar da nossa identidade. Se apropriar da nossa identidade, talvez para fazer uma compra, ou então para poder falar bobagens, por exemplo, como se fosse a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Perda de dados. Então, o tempo inteiro a gente está mandando nossas informações para o site, criando cadastros, registrando lá o nosso nome, os nossos dados pessoais, e no momento em que a gente coloca essas informações disponíveis, cresce bastante o risco da gente dessas informações serem subtraídas aí para uma pessoa mal intencionada e divulgadas. Invasão de privacidade. Então, invasão de privacidade também. A própria perda de dados é uma forma de invasão de privacidade. Então, se a gente coloca algo a respeito da gente dentro de um determinado site, e que isso é espalhado, isso é obtido por alguém, isso é espalhado, então ocorre a invasão de privacidade. Não só isso. Então, hoje, por exemplo, é muito comum
se vender aí nos sites da internet, até em cursos muitas vezes a gente receber um aparelhinho que ele serve para poder proteger a nossa webcam, né? Então quando a gente termina de fazer o uso da webcam, a gente fecha a portinha ali e mesmo que alguém acesse indevidamente, por exemplo, a webcam do nosso computador, né, se essa janelinha estiver fechada, essa pessoa não vai ver nada, né? Então é um tipo de invasão de privacidade aí que pode ocorrer. Divulgação de boatos, né? Então isso a gente chama de hoax, né? Então são boatos. Então hoje a gente está num tempo onde boatos são lançados o tempo inteiro na internet. A gente tem que tomar muito cuidado com esses boatos. Não só boatos que muitas vezes nos atinjam, que possam nos prejudicar, mas a gente também tem que tomar cuidado para que a gente não esteja espalhando esses boatos. Então a gente tem que verificar se a gente recebe uma coisa ali da tia, né, que vive no WhatsApp e que parece estranho. Então por que não a gente pesquisar para verificar se aquilo é real, se aquilo tem um fundo de verdade, antes da gente compartilhar aquilo com outras pessoas, né? O tempo, pessoal, o tempo é algo que eu falo assim que é um dos principais cuidados que a gente deve ter com a internet. Então, algo que a gente está falando em uma conversa pessoal, a nível pessoal, frente a frente, isso se esvai, né? No momento em que a voz sai da nossa boca, se não tiver ninguém gravando, isso se esvai e isso nunca mais vai ser lembrado. Na internet, isso funciona de forma bem diferente. O pessoal fala, o print é eterno. Então a gente muitas vezes dá uma opinião negativa, uma opinião ofensiva na internet, e aí depois a gente pode até se arrepender e ir lá e apagar essa opinião, né? Mas se alguém foi e deu um print nisso e divulgou, isso vai ficar eternamente na internet. Então um exemplo bem legal que tem para se dar a respeito disso a gente tem uma piscina, né? Então a gente tem uma piscina, ali aquela piscina é a internet, e a gente tem uma gota de algum líquido, né? Algum líquido muito precioso. E a gente pega esse líquido e pinga uma gota naquela piscina. No momento em que a gente pingar esse líquido naquela piscina, o que vai acontecer? Ele vai se espalhar por aquela piscina, né, em milhares, bilhões, trilhões ali de partículas, e a gente nunca mais vai conseguir recuperar aquele líquido na totalidade dele. Então, é isso que acontece. No momento que a gente divulga uma opinião, algo nas nossas redes sociais, na internet, em um site, um blog, no nosso Twitter, isso vai reverberar pela eternidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Comunicação limitada, comparada com a conversa frente a frente. Então, no momento que a gente está conversando com uma pessoa frente a frente, se eu tivesse, por exemplo, uma sala de aula com vocês, conversando, vocês veriam meus gestos, as minhas expressões, né, o tom da minha voz, né, vocês conseguiriam perceber isso de forma mais nítida, e é algo que pela internet, quando, por exemplo, a gente está digitando, isso não é percebido, e quando a gente está até falando, muitas vezes, talvez até com uma webcam mesmo, falando para uma webcam, isso não é tão fácil de se identificar assim, né, como seria se a gente estivesse ali num momento frente a frente. Né, problemas de sigilo. Então, como eu falei um pouquinho mais acima para vocês, né, o tempo todo a gente se cadastra em sites, a gente coloca as nossas informações e nem sempre a gente tem a certeza de que essas informações elas estão resguardadas de forma adequada. Né? Então, pode ser um site com uma vulnerabilidade, um sistema com uma vulnerabilidade, ou um sistema que é preparado para poder obter as nossas informações e divulgá-las. Isso também é possível. Então, a gente precisa tomar cuidado com problemas de sigilo. Né? Uso excessivo. Então, hoje a gente anda por aí, o que a gente vê são as pessoas no telefone. Né? Então, o tempo inteirinho, as pessoas dos seus smartphones ali conversando, né, mandando mensagem, e muitas vezes é até difícil manter um contato pessoal com outra pessoa por conta disso, por conta dessa excessividade de uso de internet. Então, quantos de vocês aí, a gente está num barzinho, numa festa, alguma coisa assim, e aquela pessoa está ali colada no telefone, não desgruda um minuto, né? Pessoas dirigindo o carro e utilizando o telefone, né? Então, assim, algo que coloca em risco a vida de outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a respeito desse uso excessivo de internet, né? Precisamos moderar isso, né? Moderar para nós mesmos e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor.
E por fim aqui, né, o último que eu elenquei aqui, né, plágio e violação de direitos autorais. Então isso é muito comum, né, as pessoas copiarem coisas de outras pessoas e atribuírem a si próprias, né, ou então criar um conteúdo e dizer que aquele conteúdo ele pertence a uma determinada pessoa. Então eu acho que muitos de vocês aí conhecem o Arnaldo Jabor, né, que é um crítico, né, um jornalista, um crítico da televisão, do rádio. E quantas vezes, né, você não recebeu aí alguma frase do Jabor que dizia que era dele, sendo que não era dele? Então, sei lá, pela minha experiência eu diria que talvez seja uma das pessoas mais plagiadas aí, plagiadas não, né, que atribuem conteúdo a ele, mas que não é dele na internet. Tem coisas aí de Einstein também, né, que fazem muito isso também, do próprio Mário Sérgio Cortella, que hoje é um filósofo famoso, né, famoso, que está aí pelos programas, divulgando um pouquinho, divulgando a filosofia, né, muitas coisas também são atribuídas a ele. Então, tomar muito cuidado aí com isso aqui e com tudo mais que vocês entenderem que possa ser perigoso dentro da internet. E o que nós estamos sujeitos no momento em que nós acessamos a internet? Então, enquanto a gente está usando o nosso computador, né, estamos sozinhos na nossa casa, não tem problema nenhum, né, assim, se a gente não estiver conectado, mas no momento em que a gente se conecta à internet. Então, aqui que a gente passa a estar sujeito, né, então, a golpes, a ataques, a códigos maliciosos, a spam, a exposição de informações pessoais. E aí eu vou procurar detalhar isso aqui um pouquinho com vocês, mais aqui aqueles que forem mais interessantes de serem detalhados, né? Então, quais que são os passos, pessoal, que antecedem um ataque? Não só um ataque, né, alguma ação maliciosa, né, em detrimento de uma outra pessoa. Né? Então, normalmente, esses são os passos aqui que antecedem esse tipo de ação maliciosa. Então, em primeiro lugar, é o footprinting, depois eu vou estar explicando para vocês melhor, uma varredura, enumeração, uma busca por falhas e métodos para burlar proteção. Daqui a pouquinho eu vou entrar com vocês mais nesses detalhes aqui. Então vamos lá, o que é o footprinting? Né, então a intenção do footprinting, o footprinting é em inglês, né, na tradução livre dele, ele é uma pegada, né, então a gente está olhando a pegada daquela pessoa, né, aquela pessoa mal intencionada está olhando a pegada, né, então a intenção do footprinting é obter a maior quantidade de informações a respeito do alvo, mas sem que ele perceba, né, então obter as informações daquela pessoa, porque se ela perceber, ela vai tomar ela pode tomar precauções e vai se defender, e isso para alguém que quer perpetrar um ataque, não é interessante. Mas muitas vezes algumas dessas informações elas estão disponíveis publicamente. Né? Então é algo que a própria internet ela deixa essa informação livre. Né? Quais que são alguns métodos de footprint aí? Então tem o RUIS. Né? O RUIS ele é um mecanismo onde a gente verifica as informações de um proprietário de um site. Então a gente tem sites como, por exemplo, o registro.br, onde a gente pesquisa um determinado domínio e a gente pode entrar nos detalhes daquele domínio e ver qual o nome, até o CPF, CNPJ da pessoa ou da empresa a qual aquele domínio pertence. Né? O NSLookup e o DIG. Né? Então, com o NSLookup, né, e o DIG ele é bem parecido com o RUIS, né? Ele obtém informações aí a respeito de domínio, e o NSLookup ele permite também fazer um escaneamento de portas, né? Então ele vai verificar brechas ali dentro de um sistema, vai verificar portas abertas dentro de um sistema. É importante falar, pessoal, ferramentas como o RUIS, o NSLookup, o DIG, o Traceroute, né, até escaneamento de portas, como aqui a gente tem aqui embaixo, eles não são por si já ferramentas maliciosas, são ferramentas que são muito úteis, no entanto tem pessoas que utilizam de forma maliciosa. A mesma coisa é uma faca, né? Então a gente pode utilizar uma faca para poder cortar um belo sushi, né? Ou pode-se utilizar uma faca para poder agredir uma pessoa. Né? Então é um mau uso que se faz de uma ferramenta, né, cuja finalidade dela é para fins bons, fins adequados. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Traceroute, né? O Traceroute, então, ele permite que a gente veja por onde um pacote viaja pela internet e assim a gente identifica os servidores por onde esse pacote está passando.
né? Engenharia social também. Então, o que é engenharia social? É a gente tentar identificar coisas comuns em relação às pessoas e fazer a identificação de alguma informação que seja relevante para a gente. Então, vou detalhar para vocês daqui a pouquinho, um pouquinho mais a respeito de engenharia social. E o Google Hacking aqui, Google Hacking e o Port Scanning. Então, vamos falar aqui um pouquinho, falamos então sobre o footprinting, né? Então realizamos o footprint, verificamos ali aquelas janelas de vulnerabilidade, né? Demos uma volta na casa, né? E olhamos para ela, falamos, opa, peraí, essa aqui é a casa, as luzes estão apagadas, né? Vou tentar dar um exemplo então, né? Fazer uma analogia com uma casa mesmo, né? Com o roubo de uma casa. Então, o bandido, né? O malfeitor, ele olha ali e fala, opa, aquela casa ali está escura, está silenciosa há mais de 3 dias, de quem que é aquela casa? É de um policial? Não, não é. Então, opa, então essa já é a realização do footprint, né? E aí a gente passa para varredura. Então, o que seria varredura? Aquela pessoa talvez entrar no lote, né, subir em uma árvore e olhar se tem janelas abertas, se tem cachorro, né, verificar ali quais são as brechas de segurança, né, para poder ele perpetrar aquele ataque. Então, vai fazer aqui a enumeração dessas brechas, e aí nesse momento ele vai começar a fazer uma busca por falhas nessas brechas, então naquilo que ele identificou. Então, por exemplo, vai olhar ali, tem um cachorro, opa, tem um cachorro, não, mas é um pincher, então ele só vai, aliás, na verdade o pincher é péssimo, né, porque ele vai latir pra caramba, então não vai dar certo, mas é um cachorro, né, de porte maior um pouquinho, é um vira-lata que não tá nem aí pra nada, ótimo. Opa, tem uma janela ali, aquela janela não tem nenhuma câmera filmando aquela janela. Opa, então já encontramos mais uma falha. E aí, por fim, né, um método para burlar a proteção. Então, como que ele vai fazer? Ele vai colocar um lençol na cabeça dele, vai colocar uma touca para poder invadir a casa, vai tentar invadir essa casa entre as 3 e 5 da manhã, que é um horário onde os vizinhos provavelmente vão estar dormindo e ninguém vai notar isso, né, ou vai acessar até durante o dia, né, meio-dia, que é um horário movimentado, então os vizinhos podem pensar que é uma pessoa que mora naquela própria casa, naquela casa, né? Então, assim, aí vai ser o momento onde essa pessoa vai pensar como ela vai burlar a proteção. E com sistemas na tecnologia da informação, isso funciona de forma bem parecida. Então, vamos pegar um caso aí que aconteceu recentemente, né, aquela invasão ali e o sequestro ali dos dados do STJ. Então, os atacantes eles procuraram verificar, né, possíveis vulnerabilidades que existiriam ali nos sistemas, na rede do STJ, começaram a realizar uma varredura, enumeraram aqueles pontos ali que poderiam ser mais frágeis, né, para realizar um ataque, e fizeram uma busca por falhas. E aí começaram a avaliar então quais métodos eles poderiam utilizar para poder burlar a proteção, então, né, para poder estar fazendo isso. Então, é dessa forma, então, de forma bem parecida com um ataque presencial, físico, que ataques à internet ocorrem, ok? Vamos falar aqui agora um pouquinho a respeito de engenharia social, né? Então, engenharia social, pessoal, ela é uma ciência, né? Ela é um estudo que permite encontrar, que permite assim, o atacante ele atingir, né, o objetivo dele com uma facilidade maior, né? Se regras de segurança não forem divulgadas para aquelas pessoas, né, para os seres humanos. Então o ser humano ele é o ponto, ele é o elo mais fraco de qualquer corrente no momento em que a gente está falando de TI, né? Mas há meios para a gente poder não ser esse elo fraco. E como é que funciona a engenharia social? Então ela faz uso, né, da persuasão, então ela explora a ingenuidade, a confiança do usuário, né, para poder obter informações que vão poder ser utilizadas para obter acesso não autorizado a computadores ou informações. Então a gente consegue encontrar informações, né, de engenharia social, né, de ferramentas de busca, sites de relacionamento, e-mails, telefones, contatos, e do próprio ser humano. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não existe uma estatística a respeito disso, pelo menos eu não pesquisei, mas é bem provável que você que esteja assistindo esse meu vídeo, você tenha alguma senha que seja a data do seu aniversário.
a data do seu aniversário, o seu documento de identidade, o seu CPF. Então, assim, é bem pouco provável que, a não ser que você tenha que ter sido exigido isso de você, que você tenha uma senha que tenha letras, maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, né? E aqueles caracteres como arroba, porcentagem, jogo da velha. Então é bem provável, a não ser que você seja obrigado a fazer isso, que você tenha uma senha desse tipo. Então, a não ser que o site obrigue, normalmente a gente fica com senhas mais simples, né? Como data de aniversário, nome dos filhos, número do CPF. Né? Então, os atacantes eles conhecem essa predisposição das pessoas a utilizarem essas coisas que são mais fáceis de ser lembradas, e aí com isso eles podem realizar buscas na internet, realizar buscas em sites de relacionamento e criar ali um número limitado de chaves, né, para poder encontrar ali a senha do seu e-mail, por exemplo. Né? Então é bem possível ele fazer isso. E como é que a gente evita isso? Utilizando senhas longas, senhas fortes em determinados sites. Mas ainda assim, não vai adiantar nada a gente utilizar essa senha forte se o site onde a gente estiver cadastrando essa senha, ele não tiver uma criptografia adequada. Aí a nossa senha, provavelmente ela vai ser descoberta. Isso é algo que o mundo ideal seria que a gente tivesse uma senha para cada site, uma senha completamente diferente para cada site, mas a gente sabe que isso é inexequível. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Não, então vamos prosseguir um pouquinho mais. Então vamos falar aqui a respeito de golpes, pessoal. Em primeiro lugar, a respeito de golpes aí na internet, né, que a gente pode sofrer. Então, o primeiro dos golpes aqui que eu posso falar é o furto de identidade. Né, então, alguma pessoa obter a nossa identidade e tentar se passar por nós pela internet. Né? Roubo de cartões de crédito. Então, uma pessoa rouba um cartão de crédito nosso para poder fazer compras. E isso não necessariamente é só na internet. Hoje a gente vê aí clonagem de cartão de crédito, né, para todo lado, através do telefone. Né, as possibilidades são imensas aí. E a cabeça dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa, ela está voltada somente para pensar em maneiras, né, de obter esse tipo de dados, esse tipo de informações. Phishing. Né? Então, phishing é aquela informação falsa que a gente recebe para poder pescar a gente. Né? Então, a gente, de certa forma, é um peixe para essas pessoas. Né? Então, eles mandam aquilo ali para a gente, se aquilo ali tomar nossa atenção e a gente interagir com aquilo, pode ser o momento em que a gente se prejudique. Né? Eu vou entrar nesse detalhe com vocês um pouquinho mais para frente. Farming também. Então, o que é o farming? O farming ele é criar um site que seja a cópia de um outro site. Então, por exemplo, tem o Banco do Brasil, né? E alguma pessoa mal intencionada pode criar uma cópia do site do Banco do Brasil para que quando as pessoas tentem acessar ele, né, elas coloquem as informações ali de conta, número da agência, da conta e a senha dela, e com isso essa pessoa ela vai conseguir lograr acesso à conta daquela pessoa. Né? Hoje existem modos da gente evitar isso. Então, qual que é um dos modos assim que está sendo mais disseminado aí nesses dias atuais e até com o apoio, né, dos smartphones que as pessoas têm, é através da autenticação em 2 fatores. Então, o que é a autenticação em 2 fatores? A autenticação em 2 fatores é quando a gente faz o login no site e aí a gente tem que complementar essa autenticação com a informação de algum outro dispositivo. Então, isso pode ser um token eletrônico, que vai gerar ali um código, sei lá, de minuto em minuto, de 10 em 10 minutos, para a gente poder colocar isso. Então, só a pessoa que tiver em poder daquele token, ela vai conseguir fornecer esse segundo fator de autenticação. Ou então, muitas vezes, no celular. Né? Então, o celular, ele comunica a gente. Ele fala assim, houve um login na sua conta, foi você mesmo? E aí você confirma. Né? Se você não confirmar, o próprio site vai lá e já faz o bloqueio, então, dessa tentativa de login. Né? Mas, para isso, a pessoa ela precisa saber o seu usuário, ela precisa saber essas informações pessoais para poder realizar essa primeira etapa. Então, isso é muito importante, para poder nos proteger de golpes, mas também não é uma garantia absoluta. É importante que a gente habilite essa autenticação em 2 fatores, onde for possível fazer isso. Ok? Compras e sites fraudulentos.
Então, você, por exemplo, que gosta de bicicleta, né, anda de bicicleta e aí tem uma bicicleta que você quer muito comprar e essa bicicleta ela custa lá no site da Centauro, né, R$ 1.699. Mas aí você está passeando ali pelo Facebook, pela internet, você vê aquela bicicleta por R$ 899. Então, muito cuidado nessa hora, porque essa compra pode estar sendo realizada, essa oferta, né, desse produto, ela pode estar sendo realizada em um site fraudulento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí muitas vezes a gente vai lá, faz a compra daquela bicicleta, paga o boleto ou passa o cartão de crédito e aí a gente não recebe a bicicleta, passa 10, passa 15, passa 30 dias e a gente não recebe. E quando a gente vê, aquele site já não está nem no ar mais, né? Então são golpes aí que as pessoas dão na internet. E boatos também, né, que eu já falei com vocês, e chamam de hoax. Então, por exemplo, na sua rua hoje vai passar o caminhão da Coca-Cola. Né? E aí, pô, mas não é nem Natal, como é que o caminhão da Coca-Cola vai passar aqui? Então não são somente aqueles boatos maiores a respeito de celebridades, de personalidades, de subcelebridades, como ex-BBBs, nada disso, são coisas que podem afetar diretamente a nossa vida. Né? E um bem comum que a gente pode falar hoje com essa pandemia aí da Covid, né, são curas milagrosas para a Covid. Então tem gente que diz que se beber mel e whisky, né, você vai se curar da Covid. É um tal de um feijão, é isso, aquilo, outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses boatos. Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito desses golpes. Né? Então olha só, primeiro aqui eu vou começar com vocês com o phishing e o farming, né? Então, olha só, isso aqui são mensagens que eu recebi aqui no meu celular e que eu coloquei aqui, né? E aí colocando, ó, BB, prezado cliente do Banco do Brasil, existem atualizações pendentes na sua conta. Para regularizar, acesse então, bb.agência-digitalapp.com em até 24 horas. Né? Então, olha só, prezado cliente, atualizações pendentes, evite bloqueio, bit.do/ap-atualizar. Né? Vamos observar esse aqui então. Olha só, ele tem o BB aqui na ponta, então muitas vezes a pessoa olha assim e fala, caramba, deixa eu atualizar meu aplicativo, né? E aí ela entra aqui, vai aparecer um site lindo, né? Vai aparecer um site bacana para ela, só que no momento em que ela colocar as informações dela, né, ele vai dar algum erro, alguma coisa assim, quer ver? Vamos até tentar acessar isso aqui, porque eu sou moleque doido mesmo, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o navegador. Olha só, bb.agência-digitalapp.com. Então olha só aqui, já até tiraram esse domínio do ar, né? Mas provavelmente no momento em que essa mensagem ela foi enviada, né, esse site aqui ele estava funcionando. Vamos tentar outro aqui então. http://bit.do/ap-atualizar. Vamos ver. Então olha só, aqui ele já falou aqui, né, que essa URL ela não pode ser encurtada. Então hoje até tem um esforço grande, né, em tentar securitizar, né, vamos falar assim, esse tipo de coisas na internet. Então no momento que as pessoas começam a denunciar isso, é um DNS que já retira a referência que é esse domínio, esse site aqui bit.do, né, que é um encurtador de URLs, que também já remove isso remove esse encurtador dos registros dele, né? Então hoje as ações são mais rápidas, mas provavelmente algumas pessoas ainda acessam isso aqui, né, e ainda se prejudicam. Okay? Esse aqui, qual que é o objetivo desse ataque aqui, pessoal? É obter as minhas informações bancárias, né? Obter as informações bancárias das pessoas. Então ele vai lá, a pessoa digita as informações dela, entra, e depois essa pessoa vai ter ali em mãos as informações dela para poder, esse atacante, né, vai ter as informações daquela pessoa para tentar retirar dinheiro da conta dela, retirar uma aplicação, fazer alguma coisa nesse sentido. Ok? Mas nem sempre, pessoal, a intenção dos ataques é derrubar sistemas, é obter, então, obter os seus dados, né, para poder obter
o seu dinheiro. Na verdade, nesse caso aqui até o próximo que não é. Então, olha só, recebi um e-mail aqui, né? Sua fatura digital, claro, janeiro de 2021. Aí ele faz um e-mail aqui todo bonitinho, né? Então, olha só, imagem identificada como lixo eletrônico. Então, essa mensagem fui eu que recebi. Olha só, claro, claudio.rodrigues@ig. E aí a gente já começa a observar que tem coisas erradas aqui, né? Então, olha só, tá falando aqui que é claro, mas o e-mail aqui é um claudiorodrigues@ig.com.br. Ou seja, já tem alguma coisa estranha aí, né? Provavelmente o pessoal que fez esse golpe aqui, eles não manjavam muito a respeito de mudança aqui do e-mail, né? De mudança do cabeçalho do e-mail, para poder deixar isso aqui mais parecido, né? Com a realidade. Então, aqui eu até inclusive eu cheguei a abrir essa fatura aqui e realmente parece ser uma fatura com código de barras, tudo isso. E muitas vezes a pessoa tem uma conta na Claro, né, ela abre isso aqui, caramba, tem que pagar. Ela entra e paga e quando passa 15 dias, né, ela recebe a mensagem dizendo que o nome dela vai para o Serasa. E aí o boleto já está pago, o vagabundo já encerrou a conta, já era, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que olhar então quem é o remetente do e-mail, verificar na própria fatura se as nossas informações estão constando na fatura. Então, por exemplo, nessa fatura aqui não tinha informação pessoal nenhuma minha, né? Era simplesmente um boleto, né? Um boleto com um modelo de boleto, mas não tinha informação pessoal nenhuma minha. Mas ainda assim existem pessoas que pagam. Hoje esse pessoal está um pouquinho mais espertinho, então olha só, a gente vê aqui, né, detalhes, basta abrir o documento, mas era muito comum a gente ver nesse tipo de phishing scam aqui, né, a gente encontrar erros gramaticais. Então assim, uma comunicação oficial vindo de uma instituição, via de regra, ela não tem erros gramaticais. Né, então a gente tem que estar atento a isso. Então se a gente for juntando aqui essas coisas, né, essas pecinhas, a gente pode ficar bem tranquilo, né, em relação a não cair, a não estar tão suscetível a cair nesses golpes da internet, né, como seria possível. Né? Então, nem sempre a intenção dos ataques é derrubar sistemas, né, muitas vezes é obter dinheiro, como eu mostrei aqui para vocês, nessas duas opções aqui. E aí vamos para uma terceira opção aqui, pessoal, né? A coisa que ocorre aqui também. Então, olha só, aqui também chegando no meu e-mail, né? Então, olha só, seduza ela e ela vai se tornar sua, né? Então ele coloca aqui, né, que isso aqui é um site onde eu vou ter encontros com garotas danadinhas, tal, né? E isso aqui provavelmente, né, é também uma isca, né, para aquela pessoa que está se sentindo solitária, e ela vai clicar, talvez ela até veja uma ou duas fotos, mas provavelmente no momento em que ela fizer isso, né, ela vai instalar algum tipo de código malicioso no computador dela, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E hoje os ataques não se baseiam só nisso, pessoal. Então não só os ataques eles não só se baseiam em e-mails, né? Então muitas vezes esses ataques eles ocorrem inclusive, por exemplo, pelas redes sociais. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, por exemplo, eu tenho Facebook, mas eu não adiciono no meu Facebook pessoas que eu não conheço. Eu não adiciono. E aí, curiosamente, eu estava escutando a respeito de um ataque, né, num dia desse, que o que as pessoas, né, o que os estelionatários eles faziam? Eles criavam um perfil de uma moça bem bonita, né, de uma moça nova, bonita no Facebook, e essa moça ia adicionando pessoas aí como amigos. Então, muitas vezes um homem solitário, triste, né, que está em busca de uma companhia, ele começa a conversar com essa moça e fala assim, caramba, uma moça bonita dessa, querendo conversar comigo? Não, vamos ver no que dá aí, né? E aí ele começa a conversar com essa moça, começa a passar informações dele, né? E para isso, antes disso já ocorreram aqui, muitas vezes já ocorreram todas essas etapas aqui, né? A pessoa identificou que aquela pessoa ela é suscetível a esse tipo de ataque, né? E está lá conversando, essa pessoa passando informação, e aí essa moça vai, não, manda uma foto sua pelado, vai, eu queria te ver, se mostra para mim, faz um vídeo seu aí pelo celular, e essa pessoa, né, essa vítima, ela vai caindo dentro dessa conversa, né? E aí muitas vezes quando essa pessoa fornecer uma foto, um vídeo dele nu, né, em alguma situação constrangedora, muitas vezes até mandou dinheiro para essa moça, né? Isso é uma possibilidade, eu tô apertada,
minha família me deixou, tem como você me mandar um dinheiro? E essas pessoas mandam, né? Mas tem uma variante que é muito mais perversa desse tipo de golpe, né? Então a pessoa ela obtém informações e aí num determinado momento essa pessoa fala para aquela vítima, fala, ó, é o seguinte, eu não sou a Catarina, por exemplo, eu peguei todos esses dados aqui seus e se você não me mandar dinheiro, se você não me der dinheiro, eu vou expor isso aqui para a internet, eu vou expor para sua família, eu vou expor para sua esposa. Então no Facebook teve até um caso que foi bem curioso que aconteceu recentemente, que aí um senhor que ele caiu num golpe desse, ele com medo da exposição, da vergonha, né, ele se matou. Né? Então a gente vê outras situações, né, de pessoas que muitas vezes obrigam a pessoa a fazer uma coisa. Eu lembro de uma vez que eu vi na internet uma notícia de uma moça, né, que ela com esse medo da exposição, a pessoa ia falando, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Eu sei que essa pessoa mandou essa moça descer do prédio dela e fazer sexo com o rapaz da portaria, né, e ela filmando isso. Então assim, eu não sei o que poderia expor essa moça mais do que isso. Né, mas ela chegou a fazer isso para evitar ser prejudicada, algo assim. Né? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso pela internet. Isso aqui é uma aula, pessoal, não só para falar de segurança do desenvolvimento, é segurança dentro da internet também. E não adianta só a gente estar acessando o site seguro se a gente tem comportamentos inseguros dentro da internet. Okay? Então tenham muito cuidado com esse tipo de ataques. Se parecer bom demais, desconfiem, né? Vocês precisam ter o pé atrás e se a desconfiança ela crescer, se não houver elementos que minem essa desconfiança, não façam, não vão, evitem, ok? Vamos falar aqui um pouquinho a respeito agora de ataques, né? Então, que tipo de ataques aí a gente tem? Então a gente tem exposição de vulnerabilidades, varredura, e-mail spoofing, interpretação e interceptação de tráfego, ataques de força bruta, defacement e negação de serviço. Vou fazer o seguinte, tem alguns que eu vou detalhar eles aqui um pouquinho mais e outros eu vou estar conversando com vocês a respeito deles, ok? Então, vamos lá. Então, e-mail spoofing aqui, né? O e-mail spoofing é algo que esse elemento aqui não soube fazer, né? Talvez ele até tenha feito essa conta Cláudio Rodrigues aqui, ela seja uma conta mesmo de uma pessoa correta, do Cláudio Rodrigues, né? Pode ser que isso tenha ocorrido. Né? Vamos lá, o e-mail spoofing, o que é isso? É uma técnica que ela permite alterar então os campos do cabeçalho do e-mail, né? Então isso faz o e-mail aparentar como se ele tivesse sido enviado por uma outra pessoa, por uma outra instituição. Então se esse estelionatário aqui, né, que me mandou essa mensagem aqui, né, não estou dizendo que foi o Cláudio Rodrigues, foi alguém que mandou, mas não sei se foi. Se ele fosse um pouquinho mais esperto, ele teria feito esse escamoteamento, né, do cabeçalho do e-mail aqui de forma melhor e talvez isso teria um elemento a menos para eu poder verificar, né, na hora que eu recebi esse e-mail. Então, isso poderia ter sido feito aqui. Então, olha só. Então, a gente tem e-mails aqui com campos falsificados, né, e aí ele pode ser como sendo de alguém conhecido, né? Então, assim, de algum amigo seu que está na sua lista de e-mails, falando assim, clica nesse link aqui, acesse isso aqui, do banco, como eu mostrei aquele ali para vocês, né? Do administrador de serviço de e-mail que a gente utiliza, né? Então, falando assim, sua conta vai ser bloqueada, tal, que eu costumo receber também, né, no meu e-mail aí que recebe de tudo, né? Que recebe promoção de site, essas coisas. Então, sua conta do Facebook ela vai ser encerrada, sua conta do WhatsApp ela vai ser encerrada. Então, esse é bem comum da gente receber, né? E aí ele utiliza aquele medo, né? Aquele senso de urgência nosso. Então, eu tenho que clicar aqui porque senão meu e-mail vai ser cancelado e eu vou perder ele. Então, a gente tem que respirar, tem que parar 30 segundos, olhar para aquela mensagem, seja ela no WhatsApp, no nosso SMS, do nosso celular, seja por e-mail, a gente verificar se aquilo ali realmente procede, se aquilo ali faz algum sentido. Né? E aí também a gente pode ter observado situações onde o nosso próprio endereço de e-mail
ele foi indevidamente utilizado. Então, olha só, a gente recebendo respostas de e-mail que nós nunca enviamos, né? Ou muitas vezes o próprio atacante ele utiliza, ele faz um e-mail spoofing, né, utilizando o nosso próprio e-mail. Então, ele é o nosso e-mail enviando para nós mesmos. Então, olha só, esse aqui, ó, você recebe e-mails aparentemente enviados por você mesmo, sendo que você tenha feito isso. Então, isso também é bem comum. Mensagens de devolução de e-mails. Então, aquelas mensagens grandes, né, de devolução de e-mail, que diz que tem um erro, né, que você mandou para alguém que você não se lembra de ter mandado, ou que a caixa estava lotada. Né? Então, o que a gente faz normalmente quando a gente recebe um e-mail desses, pessoal? A gente apaga. A gente apaga, a gente não tenta responder, dizendo que não é nós, que não somos nós, porque no momento em que a gente faz isso, a gente tem por parte daquela pessoa a confirmação de que aquele e-mail para quem ela mandou esse spam, né, esse phishing scam, ele tem um proprietário, ele tem uma pessoa que verifica aquele e-mail regularmente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer no momento que a gente recebe esse tipo de e-mails é apagá-lo, ok? Vamos falar aqui um pouquinho mais então de outros ataques, né? Exposição de vulnerabilidades. Então, o que é exposição de vulnerabilidades? Então, eu sou um atacante e aí eu começo a fazer aquele monitoramento no site do Banco do Brasil, aquela busca de vulnerabilidades. E aí, em um determinado momento, eu consigo, né, elencar alguns elementos. E aí eu ligo para aquela pessoa, né, por exemplo, o responsável pela segurança do site do Banco do Brasil, e falo, se você não depositar, sei lá, R$1.000 na minha conta, eu vou divulgar aqui nos fóruns hackers essas vulnerabilidades que você tem, e você vai sofrer um ataque, o seu prejuízo vai ser muito maior. Né? Então isso é uma forma de exposição de vulnerabilidades. Ou então eu poderia até mesmo, né, invadir, por exemplo, o site do Banco do Brasil, pegar a listagem lá de contas e dos proprietários daquelas contas e colocar aquilo na internet. Né? Então, de certa forma, eu estou expondo uma vulnerabilidade que aquele site possui. Né? A varredura. Então, eu identifico através de um trace, um servidor ali dentro de uma organização e começa a fazer uma varredura para eu identificar portas que podem estar expostas, né, para eu tentar realizar o ataque através daquelas portas, né, daqueles endereços IP. Né, então isso é uma varredura, a gente está tentando identificar algo ali que seja uma vulnerabilidade por onde a gente possa iniciar o ataque. É a espécie de janela aberta de uma casa. Né, então você sai de casa, você tranca todas as suas portas, mas por algum motivo você deixou uma janela fechada, uma janela aberta. Né, então ali dentro daquela varredura, né, o atacante ele vai identificar então aquela janela que está aberta e vai fazer o ataque através dela, né? Vai invadir a casa através daquela janela. Interceptação de tráfego, né? De tráfego não, né? Interceptação de tráfego, ou sniffing, né? O que é isso? O sniffing é o momento em que uma pessoa se utiliza de uma ferramenta, como por exemplo um Wireshark da vida, para ela poder verificar o que está saindo do seu computador e está chegando até um outro computador, né, ou até o computador de destino. Então, essas ferramentas elas farejam, né, elas obtêm os pacotes ali que estão sendo enviados dentro do nosso computador, estão sendo enviados pelo nosso computador, e aí com isso é possível aquele atacante identificar então o que está sendo trafegado ali pelo nosso computador. Ok, pessoal? Mas é importante falar que, por exemplo, o Wireshark é uma ferramenta que ela é do bem, né? Assim como outras ferramentas, né, dessa linhagem, são ferramentas que elas podem ser utilizadas com bons propósitos, né, mas muitas vezes as pessoas utilizam com um propósito malicioso. Né? Então, ataques de força bruta. O que são ataques de força bruta? São aqueles ataques onde o atacante ele vai tentar forçar a entrada dele. Ele vai tentar fazer de alguma forma para que esse atacante ele não vai ter tantas informações assim, né? Ele não vai ele pode ter alguns dados, né, como por exemplo o dia do seu aniversário, o nome da sua esposa, o nome da sua filha, e ele vai ficar tentando várias vezes, né, fazer login dentro daquele site, ou através de um mecanismo automatizado, ou manualmente mesmo, tentando acessar ali aquele recurso que pertenceria a você. Né? Vou falar aqui da negação de serviço primeiro, e depois eu falo do
defacement, ok? Então, negação de serviço, DOS, ataques DOS, não ataques DDoS, né? E aí o que eles são então? DOS significa Denial of Service, né? É negação de serviço. E DDoS significa negação de serviço distribuída, né? Então, Distributed Denial of Service, ok? Então, o que é cada um desses ataques? A gente tem um ataque DOS, então, que é uma pessoa que ela tenta indisponibilizar um recurso nosso pela internet, na internet. Então, vamos supor aqui, eu estou aqui na minha casa e aí tem o Zé que está lá na casa dele, o Zé não gosta de mim e o Zé ele quer derrubar o meu computador da internet, ele não quer que eu acesse a internet, né? Isso também pode acontecer com o site, mas eu vou dar o exemplo utilizando a minha pessoa. Então, o Zé ele começa a mandar uma série de pacotes, né, para o meu computador, para o meu IP. O meu IP vai começar a receber esses pacotes e se eu não tiver uma espécie de firewall ou algo assim para poder excluir esses pacotes, um mecanismo de segurança, o meu computador ele vai começar a receber esses pacotes e o meu computador ele vai começar a se preocupar em estar respondendo esses pacotes lá para o Zé, né, ao invés de estar com aquelas funcionalidades que realmente deveriam estar sendo executadas. Então eu estou vendo um vídeo no Netflix, alguma coisa assim, e aí o vídeo começa a ficar lento. Então daqui a pouco esse ataque ele é tão exaustivo para o computador, que aí o computador acaba tendo a conexão derrubada, né? Então isso pode acontecer. Agora esse ataque do tipo DOS, pessoal, é bom falar isso, que o Zé, para ele poder fazer esse tipo de ataque contra mim, a conexão do Zé com a internet ela precisa ser melhor que a minha, né? Então ela precisa ter mais megabytes que eu. Então, por exemplo, se eu tiver uma conexão aqui de 100 mega, né, de fibra ótica, e o Zé estiver tentando me atacar de um modem, de um computador com modem, não vai dar certo. Então, num suspiro, né, a minha conexão por fibra de 100 mega, ela vai responder a esses ataques do Zé, ok? E aí, por isso, surgiu, então, uma outra modalidade de ataque, né, que é a negação de serviço distribuída ou Distributed Denial of Service. E aí, o que acontece? Se utiliza, né, de uma rede de computadores para poder atacar aquela vítima. Então o Zé, por exemplo, o Zé ele não tem só o computador dele, né? O Zé ele tem vários computadores ali com conexões rápidas, outras nem tanto, né? Que o Zé pode fazer com que eles apontem as armas deles para o meu computador e eles comecem a disparar pacotes então para o meu computador, né? Então no momento em que o meu computador começar a receber aquele tanto de requisições, né, de diversos endereços IP e aquilo ali for além da minha conexão com a internet, aí vai ser onde a minha conexão vai começar a ficar lenta, eu vou começar a ter dificuldade em fazer as coisas, né, e aí vai ser um momento em que talvez a minha conexão vai cair, né? Então, assim, no próprio caso do STJ tem uma coisa bem curiosa, né, que eles estavam enfrentando uma lentidão grande dentro da rede, né, pelo menos foi de acordo com relatos que eu li, né, e aí por conta dessa lentidão eles optaram por desativar um firewall que parecia que era o firewall que estava causando problemas nisso. E aí, no momento em que houve essa desativação desse firewall, foi onde os problemas começaram a surgir, né, onde se iniciou o ataque então à rede do tribunal. Né? Então, muitas vezes esses ataques eles não têm o objetivo de derrubar o sistema, eles têm o objetivo de abrir uma brecha na segurança para que outros ataques, né, de forma diferente, eles venham. Ok, pessoal? E por último aqui, né, o ataque aqui de defacement. Então, o que é isso? São ataques onde o atacante ele invade um determinado site e ele muda a cara daquele site. Então, ele altera tudo, ele faz uma bagunça dentro daquilo ali, ele coloca uma foto de uma mulher pelada, alguma coisa assim, por exemplo, no site de uma igreja, né? Então, isso aí o que ele fez? Ele fez um deface ali naquele site. Então, é um tipo de ataque que normalmente, né, são sistemas web que estão suscetíveis a ele, e normalmente quando há algum tipo de vulnerabilidade aí na infraestrutura ou no próprio desenvolvimento da aplicação, é assim que esses ataques então são realizados. Ok? Vamos prosseguir então. Então, já falamos aqui a respeito de e-mail spoofing, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito então de códigos maliciosos ou de malware, né, como são chamados. Então, como códigos maliciosos, a gente tem então os vírus, a gente tem os worms, a gente tem bots e botnets,
a gente tem spywares, a gente tem backdoors, a gente tem cavalos de Troia e a gente tem rootkits então. Então vamos explorar aqui cada um desses malwares aqui para vocês poderem compreender melhor, ok? Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre o vírus, né? Então, o vírus ele é um programa, né, ou parte de um programa de computador, que normalmente ele é malicioso. É possível que uma pessoa, por exemplo, elabore, que um desenvolvedor, né, que um analista ele elabore um vírus, mas que esse vírus seja para remover um outro vírus, seja um vírus do bem. Então, por isso que se fala aqui, normalmente malicioso, mas não é uma tática, né, tão boa assim de ser utilizada. Existem outras formas de se fazer isso, né, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Então, o que o vírus faz? O vírus, provavelmente, antes do tempo da internet, ele foi uma das primeiras ameaças aí que surgiram, né, nos computadores. Então, o vírus ele poderia trafegar por disquete, ele poderia trafegar, né, por CD, então por diversas opções aí o vírus ele poderia trafegar. Então, eu recebo um arquivo, né, então, por exemplo, eu, sei lá, peguei um joguinho de carro, né, o Stunts, né, um jogo de Tetris, não, vou pegar um jogo de Tetris então, né, no disquete, vamos pegar lá para 30 anos atrás, por aí, 30, 25, 30 anos atrás, e aí eu ia no meu computador e abria esse executável do Tetris. Então, dentro desse executável, o vírus estava instalado dentro daquele executável. Então, no momento que a gente roda esse jogo, o que vai acontecer? Se não tivesse um antivírus no nosso computador, né, esse programa ele seria executado e junto com a execução desse programa, né, executaria aquele trecho de código do vírus. Então o que o vírus ele faria nesse momento? Ele sairia de dentro desse programa e se instalaria, por exemplo, em outros executáveis, né? E aí vamos supor que então que beleza, eu joguei o Tetris, não percebi que o vírus estava lá, e aí eu fui e copiei um outro jogo, que era o Stunts, por exemplo, para um colega meu. Né, copiei, mandei para ele por disquete, ele foi lá na casa dele e instalou. O que acontece? No momento em que eu rodei aquele jogo de Tetris, o vírus ele mapeou ali os arquivos executáveis que poderiam existir dentro da minha máquina e ele já se instalou dentro daquele arquivo executável do Stunts, por exemplo. Então não necessariamente seria somente através desse arquivo do Tetris, né? Então ele foi se instalando no momento que esse colega meu estava instalando esse jogo lá na casa dele, né, se ele não tivesse um antivírus também, provavelmente esse processo se repetiria, né, e a gente teria então uma propagação desse vírus, ok? Worm, né? Então o que são worms? São programas capazes de se propagar automaticamente pelas redes, evitando cópias de si mesmos de computador para computador. Então o worm, pessoal, ele não precisa dessa ação do usuário para que ele se propague. Até que a arquitetura dele permite que ele se propague automaticamente aí pelas redes. Então, para isso, a gente tem que ter computadores com antivírus instalados, né, com firewalls bem configurados, e aí, através disso, a gente consegue evitar que alguns worms eles, se propaguem, né, pela nossa rede, que eles cheguem até o nosso computador. Então, eu me lembro de um worm que aconteceu na época ainda da conexão de escada, eu não vou me lembrar se o nome dele está correto, mas eu acho que era o WannaCry. Né? E aí ele, assim, não havia um provedor de internet que, no momento em que a gente se conectasse à internet, que a gente não recebesse uma mensagem desse worm. Então, assim, através da rede desse worm, ele conseguia chegar até o nosso computador e infectava ele. Então, eu lembro disso, assim, como se fosse ontem. Eu precisava conectar na internet para fazer um trabalho, né? Havia essa recomendação para que as pessoas não entrassem na internet até o momento em que fossem instalados, né, os patches de segurança e esses worms eles fossem removidos, né, para que as pessoas pudessem navegar em segurança, né? E aí, no momento em que eu entrei, apareceu aquela mensagenzinha para mim, sabe? Eu lembro que, se eu não me engano, eu tive que formatar o meu computador por conta disso e esperar. Eu resolvi navegar. Falei, que se dane agora, meu computador já está infectado mesmo, né, que se dane, deixa para lá, e aí no momento em que essa pandemia, né, causada por esse worm, ela tiver se acabado, aí é o momento que eu vou formatar o computador. Né? Então vamos prosseguir aqui, pessoal, falar a respeito de bots e botnets. Então é interessante eu falar para vocês, né, que lá atrás eu dei para vocês o exemplo da negação de serviço distribuída,
né? E esse ataque da negação de serviço distribuído, ela pode ser realizada através de botnets, né? Então vamos ver aqui um pouquinho. O bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permite que ele seja controlado remotamente, né? Então ele possui um processo de infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, né? Explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados nos computadores. Então, talvez o seu computador ele seja um bot aí de uma botnet e você nem esteja sabendo disso, né? São coisas que ficam ocultas. Então, antigamente, os ataques eram realizados para poder destruir, né, eliminar os computadores. E aí esses atacantes acabaram percebendo que muito mais valor do que você destruir um computador, né, você transforma um computador, né, de certa forma em sucata, né, mas não é sucata que basta formatar e ele estaria novo novamente, né, e é muito mais interessante você ter o controle desse computador, né. Então isso que esses atacantes passaram a fazer a partir desse momento, então. Então hoje a gente tem aí bots e botnets aí para poder realizar ataques aí, ataques controlados, né, ataques simultâneos aí de negação de serviço, ataques coordenados, né, de negação de serviço. Então é possível se utilizar dessas botnets para poder fazer isso, ok? Vamos prosseguir um pouquinho então. Né? A gente tem o spyware, né? O spyware então ele é um programa projetado para monitorar as atividades do sistema e enviar informações coletadas para terceiros, né? Então o spyware ele é instalado no seu computador e ele começa a monitorar as suas ações para poder mandar aquilo ali, né, para alguém que tem interesse, né? Então esses spywares muitas vezes eles são instalados até em programas que seriam programas assim benéficos, né, para o nosso computador. Então a gente instala, por exemplo, uma ferramenta para poder criar diagramas dentro do nosso computador, né, e aí muitas vezes essa ferramenta ela tem um spyware que vai ficar monitorando aquilo que a gente vai estar fazendo para poder mandar para uma empresa, para ela poder entender ali o funcionamento do nosso comportamento, aquilo que nós somos interessados, né, aquilo que nos interessa. Ok? Temos também backdoors, né? Backdoors aqui são programas, né, que permitem aqui o retorno de um invasor a um computador. Então, no momento em que um atacante ele invade o seu computador, né, é interessante que ele deixe a porta aberta, né, que ele cave ali uma porta para que ele tenha esse acesso facilitado em outro momento, né? Então ele deixa ali criado um backdoor para que no momento em que ele necessitar, né, ele faça esse acesso novamente aí a esse computador. Cavalos de Troia, né? Então o cavalo de Troia é aquele trecho de código, né? Aquele programinha que ele funciona para que aquele invasor ele tenha o primeiro acesso, então, né, ao nosso computador. A gente também chama o cavalo de Troia de Trojan, né, ou de Trojan Horse, né, o cavalo de Troia aqui em inglês. Né? E aí o cavalo de Troia, ele, além de permitir que essa pessoa ela acesse esse nosso computador, ele permite também que ela faça o controle dele. Então, através desse cavalo de Troia, por exemplo, a pessoa poderia abrir o seu drive de CD-ROM, né, escrever uma mensagem, fechar o seu computador, desligar ele, e você ficar sem entender, né, como é que aquilo ali aconteceu. Né? Normalmente cavalo de Troia hoje é algo que também é muito pouco utilizado, porque também no momento em que você assusta o usuário de um computador, aquele usuário de um computador ele vai pegar aquele computador, vai levar ele para um técnico, ele mesmo vai formatar aquele computador, né? E aí ele vai perder então o acesso a esse computador, vai ser instalados os patches, as atualizações do computador, do sistema operacional vão ser realizadas, né? E aí nesse momento então esse atacante ele vai perder o poder sobre aquele computador. Então hoje por isso que é muito mais interessante, né, no momento em que se utiliza aqui backdoors, cavalos de Troia, né, que o atacante ele fique quietinho, que ele não demonstre o poder dele para o usuário, ok? Então, por último aqui vamos falar aqui dos códigos maliciosos, né? A gente tem também o rootkit. Né? Então o rootkit é um conjunto de programas e técnicas, né, que permitem esconder, né, e assegurar a presença de um invasor ou de um outro código malicioso em um computador comprometido. Ou seja, o rootkit ele é uma coleção de coisas, né, que podem ser utilizadas. E pessoal, tem certos rootkits que chegaram a tal nível assim de especialidade, né, de modernidade, que eles muitas vezes o usuário ele pode mandar o Windows, por exemplo, fazer aquela restauração, reinstalar, e aquele rootkit ele permanece inserido ali naquele computador. Então rootkits hoje assim é o que há de mais moderno aí
nesses programas, né, nesses aplicativos para poderem invadir computadores, invadirem equipamentos. Okay? E aí é que eu deixei para vocês então uma tabelinha, né, explicando aqui para vocês então, né, cada um dos códigos maliciosos aqui que a gente tem, né, e como que eles agem, o que que eles podem fazer. Então olha só, por exemplo, o vírus aqui, né, ele não pode ser recebido automaticamente pela rede, mas em compensação o worm e o bot, eles podem, né? O bot, na verdade, ele é um computador, né, que vai estar ali a serviço de alguém, né, porque alguém já instalou algo nele. Então, o vírus, por exemplo, ele já pode ser recebido por e-mail através de um arquivo anexado, ele pode ser baixado de sites da internet, compartilhado através de arquivos, você pode receber um vírus através de redes sociais e através de mensagens instantâneas. O worm ele já pode fazer isso também, né? Ele pode ser recebido automaticamente pela rede, ele pode ser inserido por um invasor ou ele pode ser inserido através da ação de um outro código malicioso, né? Que não necessariamente é ele. Então olha só, o cavalo de Troia já não permite fazer isso. A gente tem aqui também os spywares, né? E aí os backdoors aqui que podem ser inseridos por um invasor, né? Ou por um outro código malicioso. Okay? E os rootkits aqui que funcionam de forma parecida então aos backdoors. Okay? Como que ocorre então a instalação dos vírus, né? Então, como eu falei para você, olha só, execução de um arquivo infectado. Então, no momento que a gente executa um arquivo infectado, é onde esse vírus ele vai para outros lados. Pessoal, lembrei de uma coisa aqui, não só tem vírus, tá? Documentos como documentos do Word, do Excel, documentos do PowerPoint, esses da família Office, era bem comum até um tempo atrás que eles tivessem, por exemplo, vírus de macro, né? Um vírus de macro que quando você executava, ele contaminava aqueles outros arquivos da família Office, né? Mas poderia até infectar também outros arquivos, mas normalmente o mais comum eram os arquivos da família Office. Então hoje, até que eu não tenho ouvido tanto falar de vírus de macro, eu acho que por conta das salvaguardas, né, que a Microsoft criou. Então hoje, para que uma macro ela seja rodada dentro do Excel, dentro do Word, dentro do PowerPoint, é necessário que isso seja, né, explicitamente autorizado pelo usuário. Mas é óbvio que existem meios aí de burlar isso, mas não é o foco dessa nossa aula. Ok? Então olha só, o worm aqui, né, ele é instalado pela ação explícita de um código malicioso, né, e ele explora vulnerabilidades. Então, por isso que é interessante sempre a gente manter atualizado o nosso sistema operacional, manter atualizado o nosso parque computacional, né, para que a gente evite esse tipo de ataques. Então, worms, eles costumam se utilizar bastante de ataques do tipo ataque Zero Day, né? Isso aí, na verdade, é o nome do ataque, um ataque Zero Day. Então, o que é isso? É o dia zero. Então, é o dia que foi descoberta aquela vulnerabilidade. Então, quando foi descoberta aquela vulnerabilidade, ainda leva um tempo até que o fabricante de um software, de um sistema operacional, ele desenvolva um patch para aquilo. Pode levar horas, mas também pode levar dias. E enquanto essa vulnerabilidade está aberta, né, existe essa brecha para que esse worm ele se propague, ok? Então aqui, ó, olha só, cavalos de Troia, né, execução de código malicioso. Então depois vocês podem olhar essa tabela aqui com mais calma, eu só vou falar para vocês aqui mesmo do principal. Okay? Como se propaga? Então olha só, o vírus aqui, ele insere uma cópia de si mesmo, né, em outros arquivos. O worm aqui, por exemplo, né, o worm, ele já envia uma cópia de si mesmo pela rede, por e-mails. Então ele é aquele bichinho, né, que faz com que você receba um e-mail de alguém falando assim, ó, clique nesse link. E aí no momento em que você clica, isso muitas vezes é instalado. Então o próprio worm, através da própria abertura do e-mail, ele pode estar fazendo essa instalação. Então são diversas tecnologias, são diversos meios de atuação dessas pragas, né, vamos falar assim. Então é algo que é um assunto bem específico e que daria um curso inteirinho para a gente poder conversar a respeito. Ok? E por fim aqui, né, as ações maliciosas mais comuns, então. Então o vírus ele altera e remove arquivos,
cavalo de Troia também, o rootkit também. Então, quais que são os arquivos que o cavalo de Troia e o rootkit normalmente eles vão remover? São arquivos de segurança do sistema, né? Então ele vai tentar retirar do sistema aquelas proteções dele para que o sistema continue funcionando normalmente, né? E que não perceba então a existência daquilo, né? Então olha só, aqui consome grande quantidade de recursos, aqui a gente tem o worm, né? Mas o vírus ele também pode consumir uma quantidade excessiva de recursos, tá, pessoal? Então, furta informações sensíveis. Então, aqui o bot, né? Aqui o bot realmente isso ocorre, né? Porque aquele computador está com algo instalado para que ele seja controlado, né? Então, dentro desse controle pode ocorrer então o envio de informações sensíveis. Cavalo de Troia também, né? E o spyware. Então, o spyware é o principal beneficiário desse furto aqui de informações sensíveis, ok? Instala outros códigos maliciosos. Então o worm ele faz isso, o trojan ele faz também, e o bot ele abre uma porta para que novos códigos maliciosos eles possam ser instalados. E o rootkit aqui também possibilita o retorno do invasor. Então olha só, então aqui a gente tem o backdoor, né, e o rootkit. E aí envia spam e envia phishing, aqui no caso é o bot então. Então pode ser até que aquele cidadão lá que eu falei lá em cima, na verdade ele recebeu um vírus, né, e aí um bot, né, na verdade ele recebeu então um worm, um vírus, ou um cavalo de Troia, alguma coisa assim, ou um rootkit, e esse código malicioso ele está se utilizando então da conta de e-mail daquela pessoa para poder estar fazendo o envio daquelas faturas da Claro. Ok, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui um pouquinho. Então, engenharia social, já conversei isso aqui com vocês um pouquinho mais lá para trás, esse slide veio duplicado aqui, e vamos falar agora, né, de uma das modalidades de ataque mais frequentes, né, hoje em dia, né? Mais frequentes eu não posso nem dizer se é a mais frequente, mas na verdade é a que mais causa burburinho, né? Aquela que está sendo notícia na imprensa, que ocorreu recentemente, né, no Superior Tribunal de Justiça. Então esse tipo de ataque é o ransomware, né? O ransomware. Então é uma modalidade de ataque moderna, né, que consiste em obter o controle de um computador ou de uma rede de computadores, realizar a criptografia dessa rede de computadores ou do computador e exigir um resgate pela senha de criptografia. Então, por exemplo, eu lembro que tem uma fabricante, né, desses relógios, desses smartwatches aí que controla, né, o batimento cardíaco, que faz aquela contagem de calorias, tudo isso, e aí houve uma invasão à rede dessa fabricante, né, ao data center dessa empresa, e os atacantes, né, eles fizeram exatamente isso, eles criptografaram, né, os computadores com dados de clientes dessa empresa, e essa empresa e enviaram um e-mail, né, cobrando um resgate por isso, né? Então ransom, em inglês ele significa sequestro, né? Então é um software que realiza um sequestro, né, de certa forma. Então eles enviaram esse e-mail solicitando o resgate, e essa empresa ela acabou até pagando esse resgate. Pagou esse resgate, né, para poder obter os dados dos clientes de volta, porque o estrago para a imagem dela por ter perdido os dados do cliente, ou então se esses dados eles fossem expostos na internet, o dano à imagem dessa empresa poderia ter sido muito maior, né, em termos de milhões, de bilhões de dólares, do que ela pagar um resgate. E aí depois disso eu não acompanhei a história, não sei se a empresa, ela, depois do pagamento do resgate, ela chegou a receber esses dados de volta, mas isso é algo que tem acontecido com bastante frequência. Então os atacantes eles tentam atacar um determinado data center, né, criptografá-lo, e aí se a pessoa ela não tiver o valor do resgate, ou ela não tiver disposta a pagar esse valor do resgate, esses dados, de certa forma, né, eles são perdidos. E aí qual que é o antídoto para isso? O antídoto para isso são dois, né, dois que eu me lembro aqui nesse momento. Então, o primeiro, né, eles teriam uma equipe de segurança para poder tentar quebrar essa criptografia e tentar restabelecer esses dados, ou a segunda alternativa é um backup.
né? Então eles têm que ter o backup do sistema para poder estar voltando. Então eles vão realizar os backups, vão desplugar o computador ali da rede naquele momento, né? E vão restaurar os backups, vão instalar os patches, vão criar aquelas novas fronteiras de segurança para só depois eles colocarem o computador, né? Aquele data center com a cara para a rua de novo para funcionar. Ok? Mas não basta simplesmente ter backup, pessoal. Isso é algo que é bem bacana de se falar. Então a gente tem níveis de backup, né? Então a gente tem hoje máquinas virtuais, e essas máquinas virtuais a gente pode tirar snapshots dela, né? É o nome de um tipo de backup, e a gente pode realmente fazer backup nela, né? Só que o backup é algo que consome tempo, né? E consome recurso de armazenamento dentro desses data centers. Então esses backups, por serem muitas vezes lentos, por acabarem até demorando, por acabarem deixando os sistemas mais lentos, então tem horário certo, tem dia certo para eles serem realizados, não é a qualquer momento, como o consumo de recursos, né, em termos de armazenamento, ele é alto, então é algo que não ocorre com tanta frequência. Então a gente tem níveis de backup aí a serem realizados. E um dos últimos níveis de backup é o backup através de fita DAT. Então, esse backup através de fita DAT, ele é um backup que normalmente ele é realizado de forma mais espaçada, então ele é realizado mensalmente, bimestralmente, mas isso varia da política de segurança de cada organização, né? Mas por que ele é realizado dessa forma espaçada? Né? Porque a fita DAT, o backup nela, é um backup que ele, apesar de ser um backup menos dispendioso, porque a fita DAT ela é uma fita que ela aguenta grande quantidade de dados, mas ela é uma fita relativamente barata, ele é um backup que demora a ser realizado, e esse backup ele também demora para poder ser restaurado. Então é algo que não dá para ser feito com toda essa frequência, né? Então o backup ali, fita DAT, ele é a última fronteira. Então, normalmente, o que um atacante faz, né, no momento em que ele toma conta de uma rede de computadores? Ele entra dentro daquela rede, ele se aposta daquela rede, ele criptografa os sistemas e ele tenta também criptografar os sistemas de backup, né? Aqueles sistemas de backup mais com um intervalo menor, né? Com um intervalo menor. Então ele tenta criptografar isso. Se ele não conseguir, o pessoal da organização, a equipe de segurança da organização, de certa forma, ela está mais tranquila, né? Porque ela vai poder restaurar esses dados e os dados eles vão estar mais atuais. Ok? Mas se ele chegar a tomar conta desses backups mais recentes, né, aí talvez a solução seja realmente realizar o backup através de fitas DAT, né? Então é algo que realmente tem a política de segurança de uma empresa, ela tem que ser realizada com muita transparência, com um nível de detalhe, um nível alto de detalhe, para que a empresa ela acabe não se tornando, né, refém desses atacantes aí. Ok, pessoal? Então, falamos um bocado aqui a respeito de segurança, né, dentro da computação. E deixa eu só falar com vocês aqui uma última coisa. Então, assim, existem meios, pessoal, da gente criar contingências, né, que impeçam essa pessoa, que impeça esse atacante de tomar conta de todos os sistemas. Então, o primeiro ponto é a gente colocar os sistemas em diferentes segmentos de rede. Então, sistemas mais críticos, né, eu comparo isso à casca de uma cebola. Então, por exemplo, a gente tem aquela cebola, né, e aquela casca mais externa daquela cebola, ela seria a DMZ, né, seria a zona desmilitarizada, né? É aquela área onde os sistemas eles vão colocar a cara deles na internet e onde as pessoas elas vão conseguir acessar aqueles sistemas. Então é uma zona que ela é bastante crítica, né? Porque o que acontece? No momento em que um atacante ele invade um computador desse da DMZ, o que ele começa a fazer por padrão é o que se chama de deslocamento lateral. Então ele vai verificar os computadores, os outros equipamentos que estão ali naquela mesma casca da cebola, né? E vai tentar ir se deslocando lateralmente ali por aqueles computadores até o momento em que ele consegue ir para um outro nível, ele consegue garantir um outro nível de acesso, né? Então, se a gente tem uma rede bem segmentada, uma rede onde os sistemas mais críticos eles estão ali naquelas camadas mais internas, né, da cebola, então o que vai acontecer? Esse atacante ele vai ter mais dificuldade, né, de acessar aquele sistema, ele vai precisar fazer vários deslocamentos, tanto deslocamentos laterais, né, quanto deslocamentos ali
deslocamentos mesmo de perfil, né, para cima e para baixo, até o momento em que ele consiga chegar. E aí, nesse momento em que essa pessoa está fazendo esse deslocamento, né, se eleva bastante a chance de algum especialista em segurança identificar aquele ataque, aquela invasão e fazer a correção antes que ele se apodere, né, daqueles sistemas mais de nível mais crítico. Ok? Então é dessa forma a gente evitando então o deslocamento dessa pessoa entre a rede, né, dentro da rede, segmentando os sistemas em camadas diferentes, com camadas de segurança diferentes, que a gente tenta garantir então a proteção do nosso data center. E aí, pessoal, continuando nesse assunto então das contingências, a gente precisa ter um plano de segurança muito bem elaborado, né? Então a gente tem que ter camadas ali de segurança, e à medida que a gente for, que esse atacante, que esse eventual atacante que estiver se apoderando do nosso data center, ele for avançando, a gente precisa realizar contramedidas, né? Então medidas de proteção. Então, no meu entendimento, a gente tem que chegar até um ponto onde talvez a contramedida drástica, mas que viria a resolver o problema, né, que seria a mais drástica, mas que ela conseguiria parar aquele ataque, seria simplesmente tirar o computador da rede, né, desligar o computador da tomada, né. Então, as contramedidas, elas com certeza elas têm que chegar até esse nível, né. É óbvio que a gente tem várias outras contramedidas antes dessa, cada uma mais crítica que a outra, né, para poder tentar impedir a evolução desse ataque, mas em determinados casos é interessante isso, que no plano de segurança se coloque isso, se chegar até um determinado ponto, então a ação será fazer o desligamento. E aí só um detalhe que eu não coloquei para vocês, pessoal, que falei da fita DAT e tudo, e por que no momento em que ocorre então a invasão de um sistema desses, né, ou a invasão de um data center desse, a fita DAT muitas vezes ela é o último recurso, porque normalmente pela política de segurança, né, o equipamento que realiza o backup em fita DAT, né, que é um robô, ele só se conecta à rede no momento em que ele está realizando o backup, ou então no momento em que ele vai fazer a restauração desse backup. Ok? Então, normalmente, né, é uma medida profilática adequada, segura, que o computador, que o robô, que o equipamento que realize aquela última linha de backup do computador, ele esteja desconectado da rede, né, e que ele só se conecte no momento em que ele for realizar, então, esses backups. Ok, pessoal? Então, assim, o ransomware, né, é um dos ataques mais comuns, frequentes, mais modernos aí que a gente tem, e é bastante interessante para quem tiver um interesse aí nessa área de segurança, entrar um pouquinho nesse detalhe dele aí e conhecer mais. Essa área de segurança realmente ela é muito abrangente, ela tem muito assunto, tem muita coisa, ela é bem legal de ser estudada. E agora, pessoal, vamos falar então um pouquinho a respeito de segurança em sistemas, né? Falamos bastante de segurança mesmo da informação, né? De segurança de dados, de segurança nossa enquanto navegamos na internet. E tudo isso é importante porque isso afeta também a segurança dos sistemas, né? Então é importante que tanto um lado afeta o outro, quanto o outro lado afeta um. A segurança dos sistemas afeta a nossa segurança, assim como a nossa segurança, nosso cuidado enquanto nós navegamos na internet, ele também afeta a segurança dos sistemas. Então, vamos falar aqui um pouquinho a respeito disso, né? Então, os sistemas, eles podem representar então uma vulnerabilidade em uma rede de computadores, né, que pode comprometer então a infraestrutura inteira de uma organização. Então um sistema que é inseguro, ele pode comprometer um data center inteiro de uma organização. Então por isso que é importante a gente tomar cuidado. O nosso sistema, ele pode ser aquela janela aberta da mansão, né, onde todas as portas, todas as janelas estão fechadas, menos a nossa. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, vamos começar aqui falando a respeito dos 10 maiores riscos que sofrem as aplicações web, né? As aplicações web são aquelas aplicações que estão mais suscetíveis a isso, né? Porque elas estão ali com a cara na internet, o usuário acessando, então permite que isso aconteça. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso então. Olha só, primeiro, né, é injeção. Então pode ser a injeção SQL Injection, pode ser vários tipos de injeção, né, SQL Injection, HTTPS Injection também,
Mas vamos tentar entender o conceito disso. A injeção ela ocorre quando dados não confiáveis são enviados para um interpretador como parte do comando ou da consulta. E os dados hostis do atacante, eles podem enganar então o interpretador, executando comandos ou acessando dados sem autorização devida. Então, por exemplo, existem meios de se realizar SQL injection em um banco de dados de um site, essa aí é a própria SQL injection mesmo. Então, o atacante ele encontra uma vulnerabilidade e envia um trecho de SQL, e aí ele faz como que, por exemplo, esse site ele devolva toda a listagem de clientes dele. Então é possível fazer isso através da injeção, ok? Autenticação quebrada, são funções de autenticação e gerenciamento de sessão, frequentemente são implementadas de forma incorreta, então isso acontece muito. É importante que nós, enquanto estivermos implementando algo, se a gente estiver utilizando um framework, estiver utilizando alguma coisa assim, a gente pesquise na internet, a gente pesquise, olhe a documentação e veja qual que é a forma correta de estar se implementando aquilo. Solicite uma consultoria, envie um e-mail para o fabricante, se a gente tiver um suporte, então, a gente pode solicitar ao fabricante ali daquele framework, daquele equipamento que a gente está utilizando, para que ele envie um representante para poder estar fazendo essa configuração então. E aí ele permite então que os atacantes comprometam senhas, chaves, tokens de sessão, e aí com isso eles podem assumir o controle da conta de um determinado usuário. Então, por exemplo, o site do Submarino. Se existe uma autenticação quebrada no site do Submarino, é possível que um atacante ele assuma a minha identidade e que ele realize compras utilizando a minha conta, por exemplo. Então, vamos ter muita atenção aos manuais, vamos utilizar frameworks quando for necessário, vamos evitar criar nossas soluções próprias, a não ser que isso seja uma premissa do desenvolvimento do nosso sistema. Exposição de dados sensíveis. Então, muitas aplicações web elas não protegem adequadamente dados sensíveis. Então, aquelas pessoas que atacam, elas podem roubar ou modificar esses dados. E aí eles vão realizar fraudes, roubos e uma infinidade de crimes aí que podem ocorrer em decorrência disso. Então, os dados sensíveis eles podem ser protegidos de duas formas, ou na guarda daquele dado, ou no momento em que aquele dado é guardado no banco de dados, aquele dado ele é criptografado, ou então no momento da transmissão desses dados. No momento da transmissão, a gente faz isso utilizando certificados, então certificados utilizando conexões HTTPS, então é assim que a gente impede que esses dados eles sejam obtidos. Então, até se um atacante ele utilizar uma ferramenta sniffer, que eu falei com vocês, e ele obter aquele pacote que está sendo trafegado, aquela sequência de pacotes que está sendo trafegada, se essa conexão ela estiver criptografada através de um certificado, esse atacante ele vai ter muita dificuldade mesmo para poder fazer a quebra dessas informações e obter as informações elas escritas mesmo, as informações como estão e não criptografadas. Entidades externas XML. Então, documentos XML que são configurados incorretamente, eles acabam por processar referências externas dentro de outros documentos XML. Então, por exemplo, a gente tem um documento XML e aí a gente tem também um documento XMLNS, que é um documento para poder realizar a validação daquele XML. É um documento que confirma a correta estruturação e validade daquele documento XML. Então, nessa comunicação aí, pode ocorrer que seja referenciado um outro arquivo, que aquele arquivo ele tem algum código malicioso, e isso faz com que aquela verificação ela possa divulgar arquivos internos, dados internos, URLs, os URIs, propriamente falando mesmo, arquivos, permitir o escaneamento de portas e a execução remota de código e também negações de serviço. Ok? Vamos continuar então. Controle de acesso quebrado. Então, restrições a respeito dos usuários que podem ou não acessar corretamente não são bem configuradas. Então, a gente tem ali o nosso sistema de controle de regras, então a gente tem as pessoas, a gente tem os perfis e a gente tem as funcionalidades pertencentes àqueles perfis. Então, se isso não for configurado de forma adequada, uma pessoa ela pode obter o perfil de uma outra pessoa, ou ela pode ter um perfil inadequado atribuído a ela e ela conseguir ter acessos que ela não deveria ter àquele sistema. Ok?
configuração de segurança errada. Então isso aqui é algo que é muito comum de se acontecer, pessoal. Porque as pessoas, normalmente, elas vão configurar uma ferramenta de segurança, vão configurar alguma política de segurança, elas param no primeiro blog que elas acham lá no Google e já fazem esse tipo de configuração. Então, para vocês verem, uma coisa que também está sendo bastante comum, que está acontecendo com muita frequência dentro dos data centers aí das organizações. Hoje a gente tem o Docker. Né? O Docker ele é um ambiente de virtualização, né, que ele permite que a gente consiga utilizar de forma mais eficiente o nosso data center. Né? Então a gente virtualiza aplicações, a gente virtualiza ambientes ali utilizando o Docker, né? E com isso a gente consegue, com um computador só, ter vários ambientes ali dentro dele. Para quem conhece VMware, para quem conhece o Oracle VirtualBox, né, o Docker ele é algo bem semelhante, mas o Docker ele tem uma outra pegada, né, ele é mais moderno, então assim, ele é da mesma família, né, que essas outras ferramentas aí que eu falei com vocês. Ok? Então, o que tem acontecido com bastante frequência? Aí, as pessoas elas têm, no momento em que se realiza um cadastro ali no site do Docker, né, é possível que a gente suba as nossas imagens, então que a gente crie imagens de um determinado sistema, né, de um determinado ambiente, e que a gente suba essas imagens e que essas imagens elas possam ser utilizadas pela comunidade. Então, muitas vezes o que acontece? A gente sobe uma imagem dessa, né, mas a gente deixou vulnerabilidades, muitas vezes ou por falta de atenção, né, ou por falta de conhecimento, ou então com aquele objetivo de prejudicar mesmo. E aí no momento em que uma organização ela faz a utilização daquela imagem, né, daquela imagem que não é verificada pelo fabricante daquela ferramenta muitas vezes, então aquilo ali abre uma brecha, né, para que se invada então aquele data center através daquele sistema, daquele ambiente, e passe a se fazer então o deslocamento lateral. Então hoje é importante para vocês que querem aprender Docker, que dentro da empresa de vocês tem Docker e que vocês trabalham com isso, verifiquem se as imagens que vocês utilizam são imagens verificadas, né, que são imagens que são aprovadas pela empresa. De outra forma, não utilizem essas imagens porque pode haver um rootkit instalado, um cavalo de Troia instalado, algo malicioso instalado, uma bomba lógica, né, para poder abrir a sua rede em um determinado momento, explorar uma vulnerabilidade na sua rede em determinado momento. Ok? Vamos continuar então. Cross-site scripting, né? Então, falhas no cross-site scripting, né, ocorrem quando uma página permite informações não confiáveis sem a devida validação. Então, o que ocorre? É o momento que a gente acessa um determinado site, né, e esse site ele acessa um outro site para poder trazer informações para ele. Então, assim, dentro de algumas regras aí de segurança da internet, que os próprios navegadores eles procuram respeitar isso, né, um site ele não pode referenciar um outro site, uma outra porta, sem que haja autorização para isso. Então, existe um arquivo onde a gente faz essa autorização dos dois lados, né, então é um handshake, né, é uma espécie de aperto de mão dos dois lados, para que esse tipo de informações ele possa trafegar, né, de um site para o outro, ok? E com isso, né, a gente impede que, e com essa regra, né, ele impede que sites eles acessem outros sites, né, para que haja modificação de outros sites, então, algo mais malicioso. Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui, né, o meu navegador aqui. Então, eu vou acessar aqui o site do UOL. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o meu inspetor de código-fonte, né? E aí aqui através do meu console, eu poderia tentar utilizar um comando malicioso para tentar fazer, né, alguma modificação aqui dentro desse site. Né? Então olha só, olha que interessante aqui, acabei de falar disso, ó, e ele já apareceu aqui. Então olha só, Cross Origin Request Block, né? Então a mesma política não permite a leitura. Então olha só, esse site aqui, aí eu não sei dizer em que sentido que isso foi, né? Se foi do site do UOL para esse site aqui, ou se foi desse site para o UOL, né? Mas no momento em que eu tentei acessar,
aqui o navegador ele já barrou isso aqui. Então, quando ele viu que havia um script de outro site tentando ser realizado, né, mas que não havia essa permissão, então ele não permite então que esse script ele seja realizado. E aí é dentro desse arquivo cors aqui que a gente realiza a configuração para poder permitir então essa execução de scripts aqui entre sites. Olha só, são vários aqui, ó, pessoal. Então olha só aqui, ó, cross-site script. Então aqui a gente tem esse aqui também, ó, não foi bem sucedido. Então aqui a gente já observa aqui um exemplo aqui de cross-site script que foi bloqueado então pelo navegador, ok? Vamos voltar aqui então. Né? E deserialização insegura. Então, a deserialização insegura, né, ela acaba resultando em uma execução remota de um código, né? Deixa eu ver aqui, aí ela permite então, né, ataques como o ataque de replay, né, de injeção ou de escalação de privilégios. Escalação de privilégios é aquilo. Então a gente tem um privilégio de usuário e a gente vai tentar escalar para um privilégio mais avançado para a gente poder lograr acesso a outras áreas do sistema, do data center, ok? Então vamos lá, né? Utilizar componentes com vulnerabilidades conhecidas. Então isso aqui é algo que é bastante comum também na internet. Então a gente instala um framework no nosso computador, né? Se utiliza de um componente, mas esse componente ele tem uma vulnerabilidade conhecida. Então muitas vezes a gente paga o preço e fala assim, não tem problema, eu vou usar mesmo assim, né? E aí a gente pode estar abrindo uma vulnerabilidade dentro da nossa rede, né? Ou então a gente atualiza aquilo, né, para uma versão em que aquela vulnerabilidade ela já não exista mais. Mas é importante a gente estar sempre acompanhando, porque no momento em que aquele componente ele for atualizado por uma razão de segurança, a gente atualiza novamente esse componente, né, para ele estar sempre ali acompanhando as atualizações de segurança, né, que são realizadas. Né? E aqui por último, pessoal, login e monitoramento insuficientes. Então, assim, a gente, como desenvolvedor, não costuma ter muito essa vontade de criar logs, né, dentro do nosso sistema. Então, demonstrar dentro do log aquilo ali o que está acontecendo dentro daquele sistema. A gente tem níveis diferentes do log, né, esses níveis diferentes eles demonstrarem em um nível menor, um nível maior de detalhes, aquilo ali que está acontecendo dentro do sistema. E aí, no momento em que a gente deixa de elaborar um log, né, deixa de fazer com que a nossa aplicação log, né, que ela registre ali aquelas informações, a gente não vai ter depois um lugar para poder olhar, né, e ver o que está acontecendo ali dentro daquele sistema. Ou se a gente loga demais, né, a gente pode acabar colocando informações que não deveria, como informações do usuário, coisas desse tipo. Então o log ele tem que ser feito com bastante cuidado também, para que ele funcione da forma correta ali, através da aplicação. E a gente tem níveis, né? Então no momento que a gente estiver debugando o nosso sistema em um ambiente de desenvolvimento, por exemplo, a gente elevar o nível do log para a gente poder olhar até dados do usuário, coisas assim, ver o que está sendo colocado lá, né? Mas no momento em que isso for para produção, a gente retorna o log para o nível normal, né? Para o nível aceitável, e aí esse log então ele só vai passar expor informações, né, que são relevantes dentro daquele contexto, não, nem mais nem menos que aquilo. E monitoramento também, né? Então normalmente esses ataques, né, que essas redes, que esses data centers sofrem, sempre há alguma indicação. Depois, quando vai haver uma investigação, uma auditoria, tudo isso, normalmente, né, em 90% dos casos, se verifica que houve avisos, né, que teve coisas ali que apareceram no monitoramento ou no próprio log e que deveriam ter sido interpretadas, né, com maior seriedade ali pelo analista de segurança. Então, é importante também que se realize o monitoramento de forma adequada. Ok, pessoal? Então, vamos falar aqui um pouquinho agora, né, vamos continuando nisso, a respeito então do que a gente tem que fazer, né, para que o nosso sistema ele não seja o elo fraco aqui dentro da nossa rede. Então, observe aqui, pessoal, a gente tem aqui um cadeado, né, que, sei lá, uma corrente, né, que a grossura dela aqui deve ser pelo menos de 10 milímetros, né, então é uma corrente forte. Aqui a gente tem um cadeado, mas olha só o que fizeram aqui, colocaram um enforca-gato, é como eu conheço isso aqui, uma braçadeira. Né, então esse aqui é o elo fraco dessa corrente. Então, se alguém vier e romper esse elo aqui, vai ser o momento em que ela vai ter o acesso aqui a esse local. Né? Então vamos
trabalhar para que o nosso sistema ele não seja esse elo aqui dessa corrente, que ele seja esse aqui, que ele seja o cadeado, que ele seja esse elo aqui, mas jamais que ele seja esse elo aqui. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Então, política de senhas, pessoal. É importante que os usuários eles modifiquem as senhas, né? Que eles alterem as senhas dele, que o sistema exija que eles façam essa alteração, que o sistema exija dos usuários senhas de segurança alta, né? Então a senha que contenha números, letras maiúsculas, minúsculas, símbolos, e que essa senha ela, no banco de dados ela seja criptografada. Né? Então isso é muito importante. Então vocês observem aqui, olha só, para a pessoa poder descobrir a senha disso aqui, né, se eu não me engano aqui são 12 ou 16 combinações aqui que tem, que aí eu não lembro na análise combinatória direito como é que é isso, né? Mas assim, se eu não me engano, né, são quatro números apertados aqui, né? Então são em torno de 12 a 16 combinações aqui, até que o invasor ele acerte o código e a luzinha aqui ela fique verde. Então, pessoal, observar a vizinhança, né? Não adianta nada, você tem um sistema de segurança altamente eficaz e o sistema vizinho ou data center vizinho, né, permite que o atacante ele pule o alambrado aqui, né, e invada o seu sistema. Outra coisa, pessoal, realizem testes. Então, assim, teste é algo que é fundamental dentro de uma aplicação. Então, dentro de uma organização, tem que ter essa separação. Os desenvolvedores, eles realizam os testes unitários, ok? A gente tem que ter analistas de testes para poder realizar testes de segurança, testes de integração, testes caixa branca, testes caixa preta e todos os tipos de testes necessários para a gente garantir que aquele sistema ele vai funcionar da forma correta. Aqui, se testasse, né, iria verificar aqui que essa muretinha aqui com esse portão não serve para nada, né? Como eu falei para vocês lá atrás, pessoal, estabeleça contingências. Então, se você é um dos responsáveis pela segurança dentro da sua organização, estabeleçam contingências, porque um dia um ataque ele vai acontecer. Ele pode ser um ataque interno, vindo de dentro, ele pode ser um ataque externo, né? E para isso a gente precisa estabelecer um plano, para que esse plano ele seja seguido no momento em que esse ataque ele estiver sendo perpetrado. Normalmente o ataque ele não ocorre instantaneamente, né? Pode até acontecer, mas não é comum. Esse ataque ele vai ocorrendo em etapas. Então estabeleça contingências para que o atacante em algum determinado momento, nem que seja na força bruta, ele seja parado. Ok, pessoal? E por fim aqui, pessoal, não confiem demais, né? Aqui, como a gente pode ver, né, a pessoa que ela tem bastante segurança aqui, né, de que isso aqui não é suficiente, mas se aqui fosse no Brasil, né, o malandro levantava a bicicleta e levava ela embora. Então, assim, e aí onde é que eu faço, e onde é que eu falo isso para vocês? Dentro da tecnologia da informação, pessoal. Só porque a rede ela é segura, ela tem firewalls, ela tem proxies, ela tem todas aquelas contingências, isso não significa que você pode desenvolver um sistema que não é seguro, né? Então, assim, você precisa cuidar da segurança desse sistema. E a segurança dentro de uma organização vai muito além da gente desenvolver sistemas de nível crítico, né, que tenham uma segurança alta. Então, é algo que eu vou dar um exemplo para vocês aqui, é tomar cuidado com o computador aberto, né, e aí isso vai de encontro ali com aquela política de mesa limpa, né, que algumas organizações, elas fomentam essa política. Então, é aquela política que diz que o funcionário ele não pode deixar documentos em cima da mesa, né? Então a mesa dele ela tem que estar sempre limpa. Ele tem que fazer o bloqueio ou desligamento do computador dele no momento em que ele for se ausentar, né? Seja por 1 minuto ou seja por um dia, seja saindo de férias. Então ele tem que seguir essas políticas, ok? Então documentos, informações, cartões de acesso para poder acessar determinados níveis da empresa. Então tudo isso ajuda para que a segurança dos nossos dados, a segurança da organização onde a gente trabalha, ela seja então aprimorada. Ok, pessoal? Por fim, então, né, fechando aqui, eu deixei aqui para vocês, né, as duas referências aqui, onde eu montei essa apresentação e esse vídeo aqui para vocês.
Então, no primeiro aqui, a gente tem o cartilha.7.br, né, que é uma cartilha falando de forma mais ampla, mais abrangente a respeito de segurança da informação e de ataques, de golpes, de tudo isso que ocorre na internet. E aqui o site do OWASP, que é uma organização internacional, né, que cuida do desenvolvimento de sistemas mais seguros, mais protegidos. Então aqui dentro do OWASP aqui, a gente tem essa página aqui, onde mostra, né, os 10 principais problemas, né, que o desenvolvimento de projetos de sistemas web apresenta. Né? Essa lista aqui ela é variável, né, então pode subir um item, pode descer outro, e é bem interessante que sempre que vocês vão desenvolver um site, vocês acessem aqui esse site da OWASP e conheçam um pouquinho mais a respeito das regras, das dicas que eles dão, das recomendações que eles fornecem para que o seu sistema ele seja seguro. Ok, pessoal? Então, agradeço a vocês aí por terem assistido essa aula. Né? Vamos prestar atenção, vamos navegar de forma segura na internet, vamos desenvolver sites seguros. E é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês.